princesas, tudo bom? O nosso dia de hoje começa com uma pergunta. Como é que Deus quer que você seja? Uma pergunta que nós devemos nos fazer às vezes. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo que Deus realmente quer de você. É muito interessante, eu vou colocar aqui em cima. Só que o que eu vou falar hoje é um outro assunto, uma coisa que Deus colocou no meu coração. Deus quer que você seja, sabe como? Como uma criança. E isso se baseia lá no versículo de Mateus, capítulo 10, 13 a 14. Vou ler aqui pra vocês, tá? Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos as repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: "Deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas." Mateus 10, 13 a 14. Mas como assim que eu, como criança, não consegui entender isso? Eu vou ajudar vocês a entender. Coloquei aqui algumas características que as crianças têm que nós devemos ter. E a primeira delas é a pureza. É não olhar as coisas sempre com maldade. Infelizmente, no mundo de hoje, é difícil você ser totalmente assim, pura. Olhando a atitude de alguém, numa conversa. Infelizmente, é difícil. Mas a Bíblia diz que a gente deve ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou seja, não é ser bobo, mas é ser pura. É você conseguir olhar uma pessoa e em vez de esperar o pior, já pensar o pior, tentar olhar pelo lado bom. O mesmo que a pessoa tenha errado, pensar, poxa, mas ela pode mudar. Você olhar e ter compaixão daquela pessoa. Você querer ajudar aquela pessoa. Ontem eu vi um negócio que eu fiquei, gente, criança é demais. Tava 2 ladrões, foram assaltar uma farmácia. E aí eles foram assaltar a farmácia, que não sei o que. E aí o ladrão assaltando assim, a mulher do caixa entregando dinheiro pra ele. Tinha uma criança lá e a criança não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Aí o dinheiro do ladrão caiu no chão. A criança pegou o dinheiro e devolveu pro ladrão. Olha a inocência dela. Que criança ela é assim, ela não olha com maldade. Porque se você for boa, for pura, e a pessoa não corresponder, né, da forma que você espera, o erro, o problema não tá em você não. Tá nela. Quem tá plantando coisas ruins não é você, é ela. Então não tenha medo de ser pura, de ser bondosa, de ter compaixão com as pessoas, sabe? Então você tem que aprender, pedir a Deus: Deus, me ajuda a voltar à inocência, me ajuda a voltar à pureza, à santidade. Ser como criança é ser puro, é não ser cheio de maldade. E ser cheio de maldade, sabe? Você tá num lugar e você pode dar uma desperta, sabe? Poder se beneficiar, mas você não faz. Porque você é bom de verdade. Se o certo é assim que você tem que fazer. Outra coisa também que a criança tem, que a gente tem que ter, é a sinceridade. Meu Deus, como nós se acostumamos com algumas certas mentiras. Coisas como no nosso dia a dia. Por exemplo, teve uma vez que eu fui orar, e aí eu senti Deus perguntando pra mim: "Filha, como é que você está?" Eu falei: "Ah, Deus, eu tô bem." Mas eu nem pensei, foi tão natural, né? "Deus, eu tô bem." Mas ele falou assim: "Não, filho, como você realmente está." Aí foi se realmente me quebrou, sabe? Eu falei: "Deus, eu realmente tô assim, assim, assim." Comecei a me abrir e me derramar diante de Deus. Esse fato de muitas vezes a gente se acostumar a não ser tão sincero, sabe? A omitir certas coisas, a se fechar, isso faz com que a gente se feche com Deus, com a pessoa que realmente poderia ajudar a gente. E Deus só vai ajudar a gente de verdade quando a gente conseguir se abrir com Ele, mostrar o que realmente a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente tem, quais os problemas, quais as preocupações. Então, o fato de não ser sincero atrapalha muito. Na adoração, pra você ter uma adoração que realmente toca o coração de Deus, que Deus derrame das suas bênçãos, da tua presença sobre você, tem que ser uma adoração sincera. Só que o mundo hoje em dia é tão difícil que a gente se acostuma a não ser tão sincero, a gente meio que se fecha, se blinda. Mas a gente tem que aprender a ser sincero com Deus e com as pessoas, do jeito certo, falando com as palavras certas, no momento certo. Não falando tudo que vem à cabeça, senão, não, com sabedoria, como uma mulher virtuosa. Deus quer uma adoração sincera, Deus quer cristãos realmente sinceros naquilo que eles fazem, que eles praticam, que eles dizem. Não tenha vergonha de ser um verdadeiro cristão, de ser quem você é. As pessoas podem não gostar, podem não entender, mas seja você, seja original, sabe? A pessoa pode não concordar, pode não gostar, mas seja sincero na sua forma de viver. Outra característica interessante das crianças é que elas não têm vergonha
Não tem vergonha das coisas, de falar certas coisas, de perguntar, de fazer, de se vestir todo diferente, com uma fantasia e sair pro supermercado. Tipo, elas não têm vergonha, elas estão nem ligando. Isso é muito legal. A gente deixa de fazer muita coisa na vida, a gente deixa de viver os melhores momentos, mais intensos, mais alegres, muitas vezes, por causa de vergonha. Às vezes você tá na igreja, você quer chorar, você quer levantar a mão e você não faz por vergonha. A vergonha limita muito a gente, não tem que ser assim. Às vezes você quer falar uma coisa pra uma pessoa, falar eu te amo, ou falar ou elogiar, falar uma coisa bonita. A gente tem que mudar isso, tem que falar, não, eu vou fazer, não vou perder essa oportunidade. Às vezes essa é a única oportunidade que eu vou ter de fazer isso, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou agir, eu vou. Não tenha vergonha, porque Jesus não teve vergonha de morrer pela gente. Ele não teve vergonha de fazer os milagres incríveis. Ele não teve vergonha de falar essas coisas que a gente vê na Bíblia. Então a gente tem que perder um pouco dessa vergonha exagerada que a gente... Outra característica que as crianças têm, que a gente tem que ter também, é que elas perdoam fácil. Elas não guardam mágoa nem ressentimento. Ela pode brigar com um coleguinha, daqui a pouco ela tá abraçando, tá brincando de novo. Parece que não aconteceu nada. A gente tem que ser assim. Por a gente que é adulto, tem um raciocínio melhor, a gente guarda um monte de coisa que não presta, e a criança que é novinha, que nem tem muito entendimento, não guarda nada. Elas que estão certas. A gente tem que parar de ficar guardando coisa ruim dentro da gente. Oxe, princesa, a gente tem que aprender a perdoar mais as pessoas. Parar de ficar guardando, de ficar pensando. A gente pensa muito, cara. Uma coisa pequena, a gente transforma num monstro porque a gente fica pensando demais naquilo. Pô, errou essa pessoa com quem aconteceu tal coisa, nem tá lembrando mais disso porque tá lá. Caraca, nem dorme direito à noite porque fica pensando numa coisinha, numa situação que aconteceu. Esquece. Se fez errado, pede desculpa, pede perdão a Deus, passou, vira a página, quebra o seu orgulho, vai lá, abraça, fala, pô, desculpa, foi mal, isso não vai acontecer mais, e perdoa, entendeu? E mesmo se a pessoa não vier, fala, eu te perdoo, porque eu quero ficar bem com você. Pronto, entendeu? Então a gente tem que parar de ser assim tão mesquinho. Outra característica que as crianças têm é a fé. Mulher, se tu falar com uma criança, hoje a gente vai em tal lugar. Filhas, é sagrado, tu tem que levar ela em tal lugar, ela confia que você vai levar ela em tal lugar. Sabe? Então criança, ela acredita de verdade nas coisas. Sabe? Ela tem muito mais fé que a gente. Se você falar pra ela, ora pro Pai do Céu vai te dar tal coisa, ela vai orar com toda a certeza do mundo que o Papai do Céu vai te dar tal coisa. Por isso é interessante quando você tiver contato com criança, se você falar uma coisa, cumpra. Sabe? Cumpra mesmo. Porque se você falar um monte de coisa e nunca cumprir, a criança vai aprendendo a confiar mais nas coisas, não acreditar, não ter mais fé. Então quando ela for ter um contato com Deus, ou até com o namorado, esse tipo de coisa, a pessoa vai falar uma coisa pra ela não vai acreditar. Por quê? Porque ela sempre aprendeu desde pequenininha que quando alguém fala uma coisa, as pessoas não cumprem. Entende? Aí quando for confiar em Deus, não vai conseguir confiar também direito, porque a vida inteira ela aprendeu que promessas nunca acontecem, nunca são cumpridas, tá? Isso é importante. Mas voltando, a gente tem que ser como elas, acreditar de verdade. Elas são daquelas que, tipo, tá a criança aqui em cima, o pai aqui embaixo, fala, vai, pula. Ela pula. Tendo total certeza que o pai vai pegar ela. Ela crê de verdade, com interesse no coração dela. A gente tem que crer assim também. Oh, meu Deus, como tem que crer. Como tem que ter fé desse jeito. Tem a fé de uma criança. E outra coisa, e a última que eu quero falar com vocês sobre as crianças, é que elas se encantam com as pequenas coisas. Gente, criança é muito engraçado. Você dá um negocinho pequenininho pra elas, ficam lá um tempão brincando com aquele negocinho, né? Ou uma coisa simplesinha, né? Criança é muito fofa, eu amo crianças. Elas se encantam com as pequenas coisas, os adultos perdem isso. Eles se assustam com os problemas e esquecem de tudo que tá à volta. Esquecem de olhar a natureza como ela é tão linda. De aproveitar os momentos bons, os momentos pequenos, os momentos simples do dia a dia. Pra criança, às vezes um negocinho pequenininho que tu faz, cara, a criança fica super feliz. A gente tem que ser como criança. Aprender a olhar a beleza de uma flor, olhar o céu, valorizar as amizades, aproveitar os pequenos momentos do dia a dia. Criança é incrível, né? Criança, ela tem muita coisa pra ensinar. Eu trouxe só algumas pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aberto a mente de vocês. E é isso aí. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Beijão no coração. Tchau, tchau.